Boa noite, agora gravando, sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é autocura, o poder da autocura. Eu costumo dizer que nada cura ninguém, nem a gente, tá? Se alguém falar para você, olha, eu tenho um remedinho aqui que vai curar você, ou tem uma terapia que vai curar você, ou um terapeuta me curou, sei lá. Não, gente, o poder está aqui, dentro de cada um de nós. Eu descobri isso depois que eu precisei passar por um processo. Eu digo que foi um período de aprendizado na minha vida, tá? Para aqueles que chegaram agora, tem muita gente nova, sejam todos bem-vindos. E eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história. Em seguida, a Paty já vai entrar, assim, num contexto mais amplo, tá? Eu só vou dar uma breve... iniciar brevemente aqui, tá bom? Eu venho de um processo de autocura, depois de 16 anos sofrendo com doença de Crohn, muito medicamento, muitas internações. Eu entendi que só a medicina ela não estava dando conta daquilo que eu precisava, né? E foi na terapia, foi através da física quântica e muito estudo que eu trouxe entendimento que, além do que a medicina tinha para me oferecer, e eu agradeço e acolho com muito amor todo o processo que eu passei, eu entendi que na terapia e no entendimento que está tudo aqui do lado de dentro, né, a gente pode modificar estruturas e a nossa base celular também. Então, eu reconstruí um intestino delgado, que estava praticamente necrosado, para um intestino sadio, e hoje eu vivo uma vida linda, maravilhosa e sadia, com 20 quilos a menos, e trazendo um pouquinho aqui para vocês, né? Todo esse aprendizado que eu tive na vida. Então, eu falo para vocês com toda certeza, né? Para quem quiser, a terapia funciona sim. A terapia quantiônica eu trago como, né, uma primeira filosofia na base da espiritualidade, que é aquilo que eu trago nos meus tratamentos, a modulação quântica através da Morpho-Zoom, que depois eu vou mostrar para vocês o protocolo que eu vou fazer, ela veio como força, tá? Para que eu conseguisse chegar até aqui. Então, neste grupo, Terapia para Todos, Quanticolab, Código Sacara, que são os grupos que eu tenho, né? E muitos de vocês, cada um vem de um lado, eles são feitos para vocês. Toda segunda-feira nós temos lives gratuitas com atendimentos gratuitos e modulação quântica, tá? No meu canal lá no YouTube, mais de 50 vídeos com modulação quântica. Na física quântica não existe espaço e tempo. Presente, passado e futuro tá ali, no mesmo lugar. A gente navega entre eles. Então, tanto faz, se você assistir a live hoje, ou assistir a live, né, que foi gravada há 100 anos atrás, gente, tem força, tem modulação quântica, isso é incrível, tem poder. Então, só confiem, tá bem? Para vocês que não estão ao vivo, estão assistindo aqui esse vídeo, né? Posteriormente a gravação, faça aquilo que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, tragam como entendimento um problema que vocês queiram resolver. Lembrando que é o nosso poder de autocura que vai manifestar tudo isso que a gente deseja. Para quem está aqui na live, escreva aqui no chat, na mensagem, o problema que quer resolver, seja físico, mental, emocional, espiritual, aquilo que está no teu campo hoje, tá? E são eles que eu vou colocar aqui na Morphos, na nossa modulação, tá bem? E desde já, gratidão a todos aqui. Essa primeira fase eu vou passar para a nossa querida Paty, para ela iniciar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre os ensinamentos, porque a gente traz, como eu posso dizer, ressonância. Muitos olham para a Rê e traz essa afinidade. Outros vão olhar para a Paty e vão trazer esse amor incondicional, e está tudo bem, é isso aí. Cada um traz, né, esse perfil. E, Paty, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Rê, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Muita gratidão por esse convite abençoado. Para mim, é um prazer, uma alegria imensa poder estar aqui contribuindo um pouco
né? E agradecer vocês de eu poder cumprir a minha missão. Né? Hoje eu vivo da minha missão. E qual é a minha missão? É um pouco do que a Rê falou agora, né? Agora há pouco, quando ela disse de que as pessoas não precisam chegar no fim do túnel, né? As pessoas não precisam chegar no fundo do poço para despertar. Porque é o processo pelo qual eu passei. Eu cheguei no fundo do poço. Quando não satisfeita com o fundo do poço, abri um ralo bem apertado e entrei dentro. E fiquei até ali por um tempo, até eu conseguir despertar para quem eu era de verdade. Então, eu falo isso para todos os meus clientes, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Eu passei porque hoje eu entendo e acolho, né, com muito amor tudo que eu passei, porque eu entendo que existia esse propósito na minha vida de estar aqui ajudando vocês. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade que vocês estão me dando de eu poder compartilhar minha história, né, e quem sabe, de alguma forma, contribuir um pouquinho para esse entendimento de vocês também. Eu sou terapeuta já desde 2018 e me tornei, eu falo assim, que não foi eu que ser terapeuta, a profissão terapeuta que me escolheu. Em 2014, eu passei por um susto muito grande na minha vida. Eu estava recente, tinha feito 40 anos de idade, eu tinha um negócio próspero, um casamento maravilhoso, 2 filhos abençoados, que eu levei 9 anos para conquistar. Então, eu estava num momento da minha vida que eu achava que estava tudo lindo, maravilhoso, só que bem não mesmo, né? Então, foi no momento em que eu simplesmente ouvi de um médico que eu só teria mais 2 anos de vida. Fui diagnosticada com uma doença autoimune no fígado. A autoimunidade está na moda agora, né? Todo mundo fala, né, de doenças autoimunes hoje em dia. Mas em 2014, isso para mim era algo novo, eu não sabia nem do que se tratava. E naquela primeira consulta, né, de retorno dos exames, ele me deu um atestado de óbito, dizendo que eu não passaria de mais 2 anos, porque o meu fígado já estava cirrótico, que não havia mais nada que fazer. Foi um baque, né? Foi assim, é uma sensação, não sei se alguém aqui já passou por alguma coisa parecida, mas é uma sensação de que você perde o chão, você não consegue entender. O meu caçula só tinha 3 anos de idade, o meu caçula, meu mais velho estava com 6. Como eu falei, eu tinha um negócio bombando, super próspero, estava tudo bem, e de repente me chega essa rasteira, né? Bem entre aspas, que me fez cair de um jeito que eu cheguei a pensar que não ia me levantar. No primeiro ano, eu esperneei muito, né, como todos nós, que quando estamos ainda, né, num estado muito egóico, eu perguntava a Deus, por que eu? Mas por que eu sou tão boazinha? Porque eu sou uma pessoa tão legal? Porque eu sempre ajudo todo mundo? Por que que eu recebi essa sentença de morte? Eu fiquei 1 ano chorando, amargurada, com depressão, e fiz coisas que vocês nem imaginam, para querer o milagre. Né? Eu queria que alguém viesse e resolvesse isso para mim. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver passagens para ir visitar o João de Deus. Na época ele ainda era muito famoso, né? E eu cheguei a ligar para ver como é que funcionava, reservei estadia, fui ver quanto estavam as passagens, mas acabei não fazendo isso, fiz algo um pouco, não sei se pior ou melhor, mas acabei tomando outra decisão, mas também sempre nesse intuito de querer o milagre externo. Naquela época, eu não tinha a menor consciência de quem eu era, porque sim, nós vivemos uma vida inteira, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos sem saber quem nós somos de verdade. E eu não tinha ideia de quem eu era. Naquela época, eu só sabia o que eram os meus dramas, as minhas dores, as minhas queixas, as minhas reclamações, o meu vitimismo diante da vida. Como eu falei para vocês, eu tinha uma vida muito estável, muito tranquila.
Mas o meu passado não tinha sido assim. A minha infância foi uma infância muito difícil. A minha adolescência foi uma adolescência muito desafiadora. Eu passei por inúmeras situações que foram empilhando no meu emocional durante a vida inteira. E depois que eu encontrei meu marido, estabilizei minha vida, achei que estava tudo resolvido, mas não estava. Na verdade, eu comecei a entender que aquela doença, na verdade, só estava tentando me fazer um convite para eu despertar, como eu falei, para quem eu era. Foi aí que me veio um momento de lucidez maior, eu quis entender de fato o que estava acontecendo, porque não fazia sentido eu estar com uma doença numa fase já terminal e aceitar isso dessa maneira. Aí começou a minha peregrinação nesse caminho de autocura, porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu podia fazer o caminho de volta. O fígado é um órgão que se regenera, eu pensava, puxa vida, se ele se regenera, o meu vai se regenerar? Eu posso fazer isso? Eu, sei lá, eu tenho que descobrir como faz isso? E foi aí, em 2015, que começou, 2016, 15, 16, eu comecei a minha jornada estudando. Eu fui tentar entender por que eu havia adoecido. Eu precisava dessa resposta, eu não conseguia dormir sem entender por que meu fígado estava falindo, porque meu fígado estava parando. E aí começou a minha jornada de conhecimento, primeiro, de conhecimento. E a ponta do novelo foi a educação emocional. Eu fui tentar entender através dessa vertente as emoções, os sentimentos que estavam por trás da doença. E aí eu comecei esse curso de inteligência emocional, de educação emocional, e não parei mais. Fui emendando um curso no outro. Eu fui entender mais sobre alimentação, fui entender sobre terapias alternativas, fiz um curso de terapia holística, mas para aplicar e trazer respostas para aquilo que eu estava vivendo. Em 2017, eu conheci uma terapeuta, psicóloga e consteladora. Depois já tinha feito, que eu já estava fazendo vários tratamentos alternativos, já estava fazendo yoga, pilates. Sim, vendi meu negócio, eu dei uma zerada na minha vida, sabe? Mudei de cidade, fiz várias coisas para tentar resetar, né? Como diz o pessoal da tecnologia, né? Eu dei um reset. E eu estava disposta realmente a conquistar o máximo possível de conhecimento. E aí eu encontrei essa psicóloga e consteladora que me fez alguns atendimentos e me revelou essa questão de eu começar a atender. E eu falei, imagina, que isso? Tá louca? Onde? Nunca na minha vida, gente, eu sou formada em matemática. Para, eu era professora. Isso para mim não fazia o menor sentido, não tinha cabimento isso. E ela falando daquilo como se fosse algo que pertencesse a mim e que eu pudesse dividir com outras pessoas, aquilo realmente me mexeu muito comigo. E depois de um mês me olhando no espelho, tentando encontrar aquela verdade que ela tinha me dito, eu resolvi, já que eu não tinha muito o que, né, perder, eu falei, bom, vamos lá, né, vou tentar. Eu estava doente, eu estava de fato doente, ainda com todos os sintomas da doença, e eu comecei a fazer atendimentos. Fiz mais um curso de saúde integrativa, né, me especializei nessa parte de saúde integrativa, que eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. E resolvi, falei, bom, se for isso, né, as coisas vão acontecer. E, de fato, aconteceram. E graças a Deus, desde que eu comecei a trabalhar, eu tenho ajudado a salvar muitas vidas, muitas. Porque eu entendi o processo do adoecimento. Não só na teoria, com os cursos de saúde integrativa, não só na teoria, com o curso da medicina germânica, mas principalmente com a prática daquilo que eu vivi. Em 2020, eu estava trabalhando bastante e surpreendendo todos os médicos, porque eu não fiquei só naquele primeiro, eu saí procurando inúmeros médicos, foram uns 10, e para todos eles eu explicava a minha situação, mostrava os meus exames,
E eles falavam a mesma coisa, que não tinha cura, que não tinha o que fazer, e que era aquilo, mas que se surpreendiam com o meu desempenho, como eu estava bem, que apesar do fígado já cirrótico, eu ainda estava de pé, trabalhando, apesar de amarela, eu era muito amarela, eu vivi 7 anos muito amarela, e os médicos não sabiam, né, entender, né? Mas eu fazia uso de florais, como eu falei, eu fazia yoga, eu fazia pilates, eu fazia suplementação, enfim, eu tinha toda uma rotina, e sem contar com a alimentação também, né, e outros tratamentos que eu fiz, como ozonioterapia, enfim, que tudo me ajudava a me manter ali bem e conseguindo ainda ter autonomia. Trabalhei bastante no primeiro ano da pandemia, atendi muita gente, mas no final de 2020 eu fiquei baqueada. Eu senti que a minha energia caiu muito e eu estava morrendo de medo de voltar aos médicos, de ouvir a mesma coisa que eu já tinha ouvido. E eu falava, puxa vida, eu vou de novo nos médicos e eles vão falar a mesma coisa, né? Eu não quero mais isso. E nesse momento, já muito consciente do porquê eu havia adoecido, e muito consciente de uma presença amiga divina me acompanhando, eu resolvi pegar o livro do convênio médico e no Unidunité escolhi um médico de olho fechado, a doutora Adriana Leite, hepatologista em São Paulo, atende em Guarulhos, na capital. E eu falei, bom, eu vou lá, vamos ver o que ele me diz. E surpreendentemente, depois de 10 médicos me falando a mesma coisa, ele não quis nem ver o arsenal de exames que eu tinha guardado, que era muita coisa. Já se tinham passado 6 anos, 5 anos e 9 meses, mais ou menos, e eu já tinha muitos exames. Ele falou, eu não quero ver nada disso. Eu vou investigar e vou entender exatamente o que você tem. Porque, sim, os médicos não sabiam nem fechar direito o meu diagnóstico. E aí ele conseguiu, depois de uma biópsia, fechar esse diagnóstico mais precisamente. E ele disse para mim assim, Patrícia, depois da biópsia, uma semana depois, ele falou, eu tenho 2 notícias para te dar, uma muito ruim e uma muito boa. Qual que você quer primeiro? Eu falei, ai meu Deus, manda logo a ruim, porque depois a gente se acalma com a boa, né? Ele falou, menina, eu não sei como você está de pé. Você tem menos de 10% de função hepática. Eu não sei o que você faz. Eu estava de pé, de fato, eu estava ainda andando e falando. Ele falou, eu não consigo entender. Eu falei, olha, eu faço terapias integrativas, atuo com várias coisas, enfim. Mas eu falei meio assim, sem querer falar muito, porque sabe como é que os médicos, eles não aceitam, não concordam, não né, criticam. Eu escutei muita graça dos médicos por causa do ozônio, por causa de outras terapias. Então, eu evitava falar, mas já que ele estava assim tão empenhado em perguntar, eu falei, vou falar, eu uso florais, faço suplementação, isso. E aí ele falou, bom, eu não sei, não consigo entender, mas do jeito que você está aqui, era para você estar em cima de uma cama já, num estado terminal. E aí ele pediu para levar o meu caso para um congresso de patologia, me colocou junto com uma equipe de médicos para investigar, eu fiquei 3 meses sendo investigada lá pela turma dele, para entender bem a minha rotina de vida, como é que eu fazia as coisas, porque de fato aquele resultado ele via como algo surpreendente. E aí, depois que ele deu essa notícia ruim, né? Inclusive me mostrou as imagens do fígado absurdamente verde e todo pipocado. Ele virou para mim e falou assim: bom, agora vamos para a notícia boa. Eu falei, pode falar. Ele falou: você vai transplantar o seu fígado. Eu amo. Como assim transplantar? Eu falei, não, você está de graça comigo. Eu estou há 6 anos ouvindo que eu não posso transplantar. Ele falou, não, mas você vai transplantar. Eu falei, mas é autoimune. Ele falou, não interessa. Se o seu... Aí ele me revelou que no meu exame, nessa biópsia, ele descobriu que eu tinha doença desde os 12 anos de idade. E ele virou para mim e perguntou, o que te aconteceu aos 12 anos que você começou a desenvolver essa doença? Eu falei, bom, eu não fiquei constrangida de responder para ele, mas naquele momento caiu todas as fichas e eu entendi muita coisa. Eu achava que essa doença tinha acontecido na minha segunda gravidez, mas não. Ela estava silenciosa dentro do meu corpo desde que eu tinha 12 anos de idade. Ela só apareceu aos 40 anos de idade. E ele falou, olha, Patrícia,
Se você transplantar hoje e seus anticorpos continuar te atacando, que eu não acredito nisso, mas vamos dizer que ele continua fazendo isso, você vai ter aí mais pelo menos 30 anos de vida, que foi o tempo que a doença levou para acabar com o seu fígado. Mas 30 anos de vida tá bom para você? Eu falei, opa, tá ótimo. Eu podendo ver meus filhos crescer, tá maravilhoso. Ele falou, então amanhã você vai para o Hospital Albert Einstein. E aí ele me deu uma cartinha de encaminhamento. E eu consegui, abençoadamente, consegui passar na triagem, porque não é fácil passar naquela triagem do Hospital Albert Einstein. E eles me aceitaram para a fila de transplante. Isso foi em fevereiro de 2021. A perspectiva era de que o transplante acontecesse nos próximos 3 meses, porque, de fato, o fígado estava parando, mas estávamos no meio de uma pandemia, né? Não bastasse só a gente ter um fígado para transplantar, tinha que ser no meio da pandemia, e aquilo que era para ser 3 meses virou 9 meses. Então, eu realmente cheguei no último do último estágio da doença. Perdi os movimentos, fiquei em cima da cama por pelo menos 9 meses. Tive encefalopatia, perdi o sentido das coisas, não sabia, né, entender que dia que era, nem quem eu era, nem o que eu tinha comido, nem assistir uma televisão eu conseguia, porque eu não conseguia raciocinar. Eu tive várias hemorragias esofágicas, vomitava sangue, estourava, meu estômago estourou todo por dentro, por causa do agravamento da doença. Tive 2 episódios graves de UTI, de quase ir embora mesmo, né, de ser entubada e tudo mais. E sem contar com a coceira absurda, que era uma coceira que eu tive, que na verdade foi o primeiro sintoma que me apareceu, e que no final ela foi ficando muito, muito pior. Meu corpo parecia a minha pele parecia uma pele de cobra, de couro de tartaruga, sabe? Era um bagulho assim absurdo. Era um negócio crespo que coçava absurdamente. E o sofrimento era assim, eu só de lembrar hoje eu ainda não consigo entender como é que eu consegui passar por tudo isso e ainda me manter não só viva, mas com esperança, né? As pessoas, as minhas amigas, minha família, não queriam me ver mais, porque eles olhavam para mim definhando os braços muito finos, as pernas muito finas, aquela barriga de 9 meses cheia de água, por causa da ascite, que eu tirava toda semana. Comecei tirando 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros de água toda semana. Eu furava a barriga para tirar de fevereiro a novembro. Eu fiquei nesse processo. E fora as internações, eu passei o ano inteiro de 2021 internada. E as pessoas não entendiam, né? Toda vez que eu ia para o hospital, todo mundo pensava, ela não volta. Agora ela não volta. Não chegava o fígado, ela não vai voltar. Ela não volta. E eu falava, eu vou voltar sim. As pessoas chegavam no meu quarto para me visitar, as minhas amigas me viam, batiam o olho e rodavam o calcanhar e ia embora chorando. E eu falava, volta aqui, que eu não vou morrer. Vocês estão pensando que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E aí elas vinham, choravam, me abraçavam. Eu falava, confia. Quem está doente é o fígado, não sou eu. Eu estou curada. Eu me curei, foram 6 anos buscando entendimento para entender por que eu havia adoecido. E eu entendi por que eu havia adoecido. Eu tenho certeza que eu vou ter uma chance, esse fígado vai chegar e eu vou conseguir me curar. Eu só quero que vocês confiem, parem de sofrer. E era esse meu discurso, que assim, não falando assim como eu estou falando com vocês, porque eu mal conseguia falar, mal conseguia levantar os braços, eu não conseguia levantar os braços da cama. Eu balbuciava e eu falava, por favor, acreditem, confie, vai acontecer, eu tenho certeza. A encefalopatia foi apertando, eu fui realmente perdendo a noção das coisas. Eu acho que esse foi o momento que eu mais me senti vulnerável. E foi assim, numa hora que eu já realmente estava me sentindo mais cansada. Já tinha ido e voltado da UTI, e ali naquela UTI, eu entendi por que as pessoas morrem. Por que as pessoas... E assim, preciso dizer para vocês, ninguém morre
Ninguém morre sem que não queira morrer. Acreditem nisso. As pessoas, eu vi várias pessoas, eu vi uma senhora morrer do meu lado, esperando um pulmão. Eu vivi internada com pessoas que estavam na fila do transplante. E eu olhava e eu via que as pessoas estavam desistindo. E elas, de fato, iam, porque eu entendi no momento em que me dava uma crise, que eu sentia que o fígado estava, de fato, parando, é uma falência que a gente sente. E eu pensava, meu Deus, era uma vontade de se render àquilo. E eu falei, não vou me render. Eu pensava nos meus filhos, eu falei, não vou me render. Uma vez na UTI, quase choquei, porque minha pressão caiu depois da hemorragia, e eu não fechava os olhos, eu falava, eu não vou fechar os olhos, não, porque eu sabia que se eu fechasse os olhos eu não voltava. Mas essa era a força e a determinação que havia dentro do meu coração, porque eu não queria ir embora, eu não queria. Eu não conseguia acreditar que a minha vida poderia terminar dessa forma, sem um propósito maior. E foi isso que aconteceu depois da última vez que eu tirei os 6 litros de água da barriga. Era dia 17 de novembro de 2021. Eu, muito fraca, muito, porque tirava água e ficava muito desidratada e muito, muito fraca. Parece que num sonho, alguém chegava para mim e falava assim, batia no meu ombro, e eu virava assim, eu não via a pessoa, e eu só escutava aquela voz, você entendeu, né? Por que você está desse jeito? Você entendeu o que aconteceu com você? E eu falava, sim, eu entendi, claro que eu entendi. Então tá bom, agora você vai ter uma nova chance. No dia 20 de novembro, só tinha 3 dias, e eu tinha tirado 6 litros de água, e a barriga já estava de novo com 4 litros de água, 4, 5 litros de água. E eu não aguentava mais, Eu falei para o meu marido, me leva de volta para o hospital, que eu não estou conseguindo mais respirar. Ele ligou para os médicos, muito atenciosos, maravilhosos, os médicos do Einstein. E aí ele ligou para o médico e falou, doutor, ela não está passando bem. Ele falou, traz ela de volta. E aí meu marido saiu para abastecer o carro para me levar de volta, e nesse minuto, eu meio que dormindo, meio acordada, porque eu não dormia nem de noite nem de dia, eu tinha medo de dormir e não acordar. Então eu vivia naqueles cochilos, e de repente ele me liga, eu consegui atender o telefone, ele disse, se arruma que chegou o teu fígado. Eu falei, minha Nossa Senhora. Eu falei, Anderson, você tá brincando? Ele, não tô brincando. Eu tava com a minha prima cuidando de mim, e aí ele chama a Vânia, ela tem que te arrumar. E ele chorando no telefone, e chorando, ele estava no posto de gasolina, o frentista do posto abraçando ele, porque ele estava chorando, porque ele não conseguia se conter e aquela loucura toda, e eu sem conseguir me mexer muito. Ele correu para casa, do jeito que eu estava, botaram só uma camiseta, que eu estava de camisola, me colocaram na cadeira de roda, porque já tinha 1 ano que eu só andava de cadeira de roda, e ele me levou. Em 1h30 eu estava no Hospital Albert Einstein, saí daqui do Guarujá, e fui para o Albert Einstein. E cheguei por volta do meio-dia, a gente não sabia ainda se o fígado ia servir, porque sim, o fígado tinha que servir, tinha que ter teste, eu tinha que fazer teste do Covid, não podia estar com Covid, mas naquele momento eu senti uma paz tão grande, meu marido e minha irmã super estressados, e eu só dizia assim, tá tudo bem, gente, vai acontecer, eu estava muito tranquila. Eu entrei 2h da manhã do dia 23, 2h da madrugada, entrei para o centro cirúrgico e saí 11h30 da manhã do centro cirúrgico. Os médicos me acordando e me dizendo, Patrícia, o seu transplante foi um sucesso. Ele foi perfeito, no tamanho perfeito, do jeito perfeito, porque fígado doado a gente não pode escolher, vem do tamanho que for, do jeito que for. E ele chegou do tamanho certo, encaixou do jeito certo, a gente não precisou fazer muito esforço, ele já respondeu no primeiro choque, e é incrível, ele já está funcionando perfeitamente bem. É muito difícil alguém sair de um centro cirúrgico como eu saí. Eles não me entubaram, eu só fiquei entubada durante a cirurgia, eu saí da cirurgia, eles já me desentubaram, porque tudo estava respondendo perfeitamente bem.
o que era para ser 15 dias de internação, que para mim já era fichinha, eu vivia 30, para mim ficar 15 dias depois de uma cirurgia estava tranquilo. No segundo dia de manhã, antes de completar 24 horas da cirurgia, eles me mandaram para o quarto. Eu fiquei impressionada. Eu falei, como assim? Vocês vão me tirar da UTI? Não, você vai para o quarto. Fui para o quarto. No segundo dia, eles já me deram tudo para eu comer. Coma tudo, me deram banquete, coma tudo que você quiser. E feche o seu fígado para você comer. E eu não sentia fome há meses, que eu não sabia o que era fome. Comecei a comer, não sentia gosto, porque meses também não sentia gosto de nada. E eu falava, meu Deus, comer isso, e aquela loucura. No quarto dia, eles entraram no quarto, a equipe médica, e era um entra e sai, todo mundo querendo saber quem eu era. E, Patrícia, você vai embora para casa amanhã. Eu falei, o quê? Vocês estão malucos? Você vai embora amanhã. No quinto dia de cirurgia, transplante de fígado. O maior transplante que tem é o de fígado, não é o de coração, nem é o de pulmão. Porque são órgãos simples de serem conectados. O de fígado são dezenas de canalitos que eles precisam conectar. Então, é uma cirurgia extremamente delicada, com muitas, muitas cicatrizes internas, né? Dezenas. E eu falei, não, vocês estão malucos, eu vou embora para casa. Patrícia, você não tem por que você ficar aqui, você vai embora para casa. E eles me mandaram embora para casa. 5 dias depois de ser transplantada, eu voltei para casa, minha família não acreditava. Depois eu posso mostrar um vídeo para vocês. Eu cheguei em casa dançando a música da Simone. Sabe aquela música do feijão preto? Põe água no feijão que eu estou voltando. A minha família não acreditava. Assim, quando a gente abriu a porta, a minha sogra que estava de pé quase caiu, porque eu entrei dançando. E todo mundo assim, como assim? Como assim? Uma semana depois do transplante, eu estava caminhando na praia, fazendo caminhada no calçadão da praia, tirando selfie, postando no Instagram, e todo mundo me chamou de louca. Sua louca! O que você está fazendo? Ninguém acreditava. E um ano depois desse transplante, eu voltei para fazer um exame de praxe, que eles têm que fazer uma biópsia para entender a receptividade desse órgão, e os médicos se surpreenderam. Não há uma queloide, não dá uma cicatrização. Eles não conseguem nem ver que o fígado é transplantado. Se não fosse pela falta da vesícula, que a vesícula não dá para transplantar, eles não conseguiam entender que se trata de um fígado transplantado. Tamanha foi a perfeição dessa cirurgia e dessa recuperação. E por que eu estou contando tudo isso para vocês, minha gente? Eu vivi um milagre? Vivi um milagre, sim. Todo mundo fala isso. Quem me conheceu, quem viu de perto, quem presenciou, sabe que foi um milagre. Mas foi um milagre que aconteceu dentro de mim. Dentro de mim foi que aconteceu esse milagre. Não foi fora, como eu achei que o João de Deus ia me ajudar, como eu achei que outros poderiam me resolver aquilo, porque eu dizia, não é possível, alguém tem que... Um médico vai me ajudar. Não, não. Era dentro de mim. Eu fui realmente uma criança que sofreu muito na infância, mas que eu fui proibida de sentir raiva, eu fui proibida de sentir mágoa. É feio, não faça assim. Né? Não é assim que nós somos criados? A gente, desde pequeno, a gente é impedido de sentir. E eu fui impedida de sentir. Cheguei na adolescência, passei por muito mais situações e também fui podada. Não, 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 você não pode ser assim. Você tem que perdoar. Perdoe, você tem que perdoar. Passei a minha vida inteira brigando comigo mesma para perdoar. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm alguém para perdoar? Vocês precisam perdoar algo ou alguma coisa ou alguém na vida de vocês? Mas eu preciso falar isso para vocês, principalmente nessa época do ano, época de Natal, onde isso fica mais forte ainda, né? E a gente é obrigado a ter que perdoar. E vocês podem pensar, mas e aí, Paty, você perdoou? Perdoei a mim mesma. Perdoei a mim mesma.
O único perdão que eu precisava liberar era o perdão a mim mesma. Porque quando a gente não perdoa a si próprio, a gente não perdoa ninguém. Entende? Então, essa questão de você superar a... Oi, Paty, tá cortando um pouquinho, minha querida. Tá cortando um pocão, porque agora não tá saindo a sua voz. Ô, Paty, tenta sair e entrar de novo. E aí continua. Tá cortando bastante. Pessoal, vamos ver se a Paty consegue sair. Acho que a internet dela caiu lá. Mas vocês veem que coisa linda, que história incrível. Eu e a Paty, a gente se aproximou devido a Morphos, né? Que é esse equipamento de alta tecnologia que eu trabalho. E ela procurando, né, alternativas para continuar essa história dela. Porque ela entendeu que ela também precisava espalhar essa sementinha, né? Assim como eu digo sempre, né? O espalhar a semente, levar a terapia, levar essa força para a maior parte de pessoas que a gente pode alcançar. E olha, algo que tem em comum entre a história da Paty e a minha. A gente se ancorou, a gente se agarrou, sabe aonde? No amor. É por isso que eu faço todas as nossas terapias, todos aqui os nossos encontros, depois de uma prática, eu peço para que vocês acessem o amor pleno, porque é essa âncora. Eu aprendi que foi o amor na minha filha que me resgatou. E qual foi o amor que a Paty trouxe? Que ela acabou de trazer aqui para a gente, nos filhos, o nosso amor pleno, sublime, né? Então, a partir do momento que eu confio e que eu tenho essa força, eu vou. Foi o que a Pri escreveu aqui no chat, ela colocou algo muito interessante. Ela colocou assim, ó, eu costumo dizer que a pessoa morre por desistir e não pela doença. Porque a doença, ela não está aqui no nosso corpo físico. Quem colocou fomos nós. Da mesma forma que a gente coloca, a gente tira. E a gente tem essa força aqui dentro de nós, que é o poder da cura. Somos nós, independente da religião de cada um aqui, tá? Aqui a gente trata de espiritualidade e não de religiosidade. Eu sempre falo, cada um tem o seu Deus dentro, uma parte dele aqui dentro. A nossa força está aqui. Se eu acesso, eu consigo aquilo que eu quero. Se eu acho que vem de fora, eu fico sentada esperando e às vezes não vem, né? Paty, voltou? Quer complementar para a gente começar a nossa prática? Abre o fone. Abre o fone. Conseguiu? Não? Não está conseguindo abrir o fone? Meu microfone está aberto. Não está, não. Está fechado. Quer tentar sair e entrar de novo? Isso, vai lá. Gente, e é isso, é essa força que eu quis trazer para vocês aqui, porque às vezes a gente tem um problema desse tamanhinho que a gente. Não, ainda não, Paty. Abre o. Agora vai. Deixa eu só complementar aqui. Mercúrio retrógrado. Só para eu completar aqui o raciocínio. Às vezes a gente tem um problema, né? Que a gente julga ser o problema que está causando algum tipo de situação em nossa vida. Depois que a gente escuta uma história dessa, fala para mim.
né? O que traz no peito de vocês? Puxa, eu também consigo. Uau, se a Paty e a Rê conseguiram, por que eu não vou conseguir? Sim, a gente consegue, né? E esses passos a gente dá aqui para vocês, né? Muito está nas práticas, muito está simplesmente no bate-papo com modulação quântica em paralelo. Então tem força, tem poder, confie e vai, porque dá certo. Complementa aí, Paty. Não, era só para finalizar mesmo, né? Porque talvez as pessoas se perguntem, né? Mas que raiva aconteceu com essa menina para ela ter tido uma doença tão grave, né? Nesse fígado. E assim, como eu falei para vocês, eu realmente passei por muitas situações na minha infância, na minha adolescência. Vim de uma família muito desestruturada, de pai e mãe, e por muito tempo eu sequer eu admitia. E esse é um ponto importante. Eu nem admitia que eu tinha raiva. Ah, não, mas eu sempre fui boazinha, eu sempre fui divertida, eu sempre fui aquela pessoa que, sabe, tipo, ajudava todo mundo. E eu sempre fui essa. Imagina que eu vou sentir raiva. Não, que isso? Coisa feia. Não pode. É proibido. Então, hoje, com o entendimento, com o estudo, com a neurociência, que eu também estudo, e com a parte energética, que é sensacional, eu consigo entender claramente quando uma pessoa chega para mim para tratar qualquer tipo de doença, ou que ainda nem está doente, porque eu preciso dizer para vocês, todo e qualquer conflito vivido na nossa consciência vai, mais cedo ou mais tarde, desembocar no nosso corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico, gente, é o carvão do nosso espírito. Nós somos seres de luz, nós nascemos para viver e vibrar luz. Porém, contudo, entretanto, durante a nossa jornada, chegam para nós desafios que a gente entende como problemas, né? E a Priscila perguntou aqui, Patrícia, como você chegou até Renata? Eu já vou responder, Pri. Então, assim, a gente não entende, muitas vezes, que os problemas, né, que chegam para a nossa vida é tão somente desafios importantes para a nossa evolução espiritual. Nós somos criados num paradigma de materialismo que acredita que existe uma vida feliz, sabe? Aquela coisa assim, que não existe aborrecimento, que tudo vai ficar perfeito um dia, em algum momento, e nós vivemos numa ansiedade achando que esse dia vai chegar. E não é assim, a vida não é isso. A nossa jornada terrena não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. De modo que tudo que chega para a nossa vida, que a gente significa como problema, na verdade, tão somente é desafio. E o que faz a gente enfrentar os desafios? As ferramentas criadas por Deus no nosso corpo. Nós temos diversas ferramentas no nosso corpo. As emoções e os sentimentos são algumas delas. As nossas emoções e sentimentos, eu costumo dizer, inclusive, que é um tradutor intérprete de Deus, porque é através daquilo que a gente sente que a gente consegue se comunicar com Deus. Mas o que é Deus? Né? A Rê falou alguma coisa sobre religião, e aqui, de fato, eu não gosto de entrar nesse mérito, né, de falar sobre religião, e sim sobre religiosidade. E o entendimento de Deus é a primeira coisa que nós precisamos buscar, né? Desmistificar crenças equivocadas sobre ele e entender que nós somos Deus. Todos nós somos juntos a unidade de Deus. Mas, Paty, é muito louco isso, como entender, como é que funciona. Eu gosto muito de trazer um exemplo prático, uma reflexão que faz a gente entender melhor essa questão. Se a gente pegar aqui o pelo da sobrancelha, a gente puxar um pelo e botar no microscópio, o que a gente vai achar? Célula. Células, não é assim? Células? Então, quando você puxa o pelo da sobrancelha, você encontra ali uma célula. Eu posso dizer que a célula sou eu? É um pedaço de mim? Pedaço de mim sou eu. Sim ou não? Sim, né? Agora vamos pegar outro pedacinho nosso. A célula da cutícula do dedo mindinho. Tá lá, a cutícula do dedo mindinho,
Se a gente puxar e pôr no microscópio, a gente vai encontrar o quê? Célula. Engraçado, essas células são inteligentes, não sei se vocês sabem, mas as células, elas têm uma inteligência e que elas não precisam de nós para comandá-las. Elas sabem exatamente o que fazer e como fazer em cada parte do seu corpo. E cada uma delas, em cada nosso corpo, tem uma função diferente, um mecanismo diferente. E lá está a célula da cutícula, do mindinho, né, vivendo plena e feliz na sua jornada, mas ela nem faz ideia que a célula da sobrancelha também está ali. Pergunto para vocês, a célula da cutícula do dedo mindinho sou eu? Sim, sou eu. A célula tem vida própria? Sim, tem vida própria. Tem missão no nosso corpo? Sim, tem missão. Minhas queridas, meus queridos, assim somos nós em Deus. Somos células, somos centelhas divinas, vivendo na essência de Deus. Então, parem de acreditar que Deus é esse ser apartado de nós, que vive numa esfera que eu preciso olhar para o céu e falar, Senhor, olha para mim, porque eu sou sofrida. Gente, isso não existe. Quebrar esse paradigma desse Deus apartado, que é julgador, que só faz escolher quem sofre e quem é feliz, isso só faz a gente se afundar ainda mais. Então, a jornada do descobrimento e da autocura tem a ver com esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento gerado por conhecimento, ou seja, a gente começa a aprender, a entender certas coisas, esse entendimento vai sendo metabolizado e a gente torna ele um autoconhecimento, e esse autoconhecimento vira o quê? Consciência, vira experiência, vira sabedoria. E aí sim, quando a gente entende que nós somos centelhas divinas, que nós somos feitos, sim, à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos esse poder divino, porque estamos nele, porque, ora, se as células que estão no meu corpo têm função, sabem exatamente o que fazer, sem precisar que eu, por que nós, em Deus, vamos fazer diferente? Basta que a gente entenda exatamente quem somos, nos dissolvendo, ou dissolvendo esse ego. E o que é o ego? É esse ser que a gente pensa que é. Essa historinha que eu contei para vocês de Patrícia, que nasceu, né, em 74, e que teve uma doença no fígado em 2014. Gente, esse é meu ego. Prazer. Essa é a historinha, né, contada. Mas eu não sou a Patrícia. Eu estou Patrícia. Estou. Eu já fui algo antes de 1974 e continuarei sendo depois que este período passar. Esta consciência, essa força, essa certeza, esse amor, sobretudo, foi a força que habitou no meu coração para que eu, de fato, continuasse seguindo essa caminhada. Em 23 agora de novembro, eu completei 2 anos de transplantada, com a graça de Deus, tendo uma vida absolutamente normal. Vocês ouviram, meu celular acabou de despertar, está na hora de eu tomar o meu imunossupressor, que é a única coisa que eu tenho de compromisso. E assim, eu até falei para a outro dia, eu falei, sabe por que eu fui transplantada? Porque eu tinha um problema com disciplina. Não era questão de continuar vivendo, eu tinha que continuar vivendo com transplante, porque eu tenho que treinar a disciplina, tomar os remédios todo dia, na hora, porque eu sempre fui indisciplinada. Hoje eu treino a disciplina com os meus remédios de imunossupressor. Que maravilha, Paty. Gratidão imensa por você concordar em estar aqui com a gente. Imagina, gratidão trazer um pouquinho da tua história. Que é inspiradora, é linda, comove a gente. Eu acredito que, duvido que alguém aqui não tenha sido tocado em algum lugar, né? Porque você trouxe as palavras certas na hora certa. E é isso, eu sempre falo, Deus não está lá em cima, né? Dizendo, você vai se dar bem, você vai se dar mal. Esse é o principal, acredito eu. Erro, tá? O ponto principal, é o primeiro passo.
Para a gente poder tirar essa coisa, esse peso, né, do externo, né? Como se o externo, alguém do externo vai me ajudar, vai resolver, vai me curar, e não, é você mesmo, não é ninguém, é você mesmo. Alguém fez pergunta aqui? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu ver quem foi, acho que escreveram aqui. Perguntou como é que eu cheguei na... Como eu cheguei na Renata. É o universo, né? E a lei da associação agindo, né? Deus não julga ninguém, quem julga somos nós, seres humanos, com certeza. Com certeza. Deus nem sabe o que é julgamento. Mas eu conheci a Renata respondendo a pergunta através da internet. Eu já tinha interesse pela Morphos, eu estava namorando a Morphos já pelo Instagram, porque realmente é algo que me chamava atenção, essa parte energética eu já tinha estudado, feito algumas coisas também, né, e precisava de um equipamento que me trouxesse essa tecnologia, né, e foi sensacional. Eu cliquei lá no botãozinho, né, do anúncio e apareceu a Renata. E surpreendentemente, a gente muito parecida com a mesma, uma história muito, né, Irê? Muito parecida, né, a nossa história de superação. E foi um encontro de almas, eu creio. E não deve da casa, né, Rê? Com certeza. Eu falo que a gente atrai aquilo que emana. E a gente está vibrando o quê? A gente está vibrando hoje a terapia. É o entregar, né, para o mundo essa nossa sementinha, essa esperança, né? Que sim, gente, é possível. Sim. É possível a gente superar uma doença grave. Sim, é possível. Só basta você acreditar, né? Encontrar pessoas certas no caminho de vocês, acreditar e seguir. É possível vencer uma depressão, é possível viver uma crise de ansiedade, é possível viver e aprender com crises financeiras. Tudo isso a gente consegue trazer entendimento e superar, tá? Então não desistam. Paty, gratidão por você aqui. Agora, outra coisa que nós temos em comum é a terapia Aura Master, né? Sim, verdade. Que coisa linda! Eu trago aqui toda segunda-feira um hiperfluxo Aura Master. O que é? São afirmações positivas poderosas. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tem que estar na frequência certa para olhar para o universo e pedir aquilo que a gente quer. E mais uma pessoa aqui que traz para a gente essa questão da frequência do amor. Eu trabalho com a escala de David Hawkes. Então, eu tenho 500 Hz com uma frequência correta de comunicação. E o que eu faço através de uma modulação quântica? Eu coloco todos vocês dentro dessa frequência. A partir de agora, que eu vou colocar a gente aqui nessa modulação que eu acabei de traçar, tá? Enquanto a Paty falava, eu trouxe aqui entendimentos da modulação, tá? Que a gente precisa. Ou seja, coloquei todos vocês aqui, coloquei a queixa de cada um, tá? E aqueles que estiverem assistindo posteriormente, saiba, vai funcionar também, tá bom? Só traga em mente a queixa, escreva no papelzinho, tá? Que a gente vai modular. E trouxe corretores, tá bom? Tudo isso eu vou trazer para vocês depois lá no grupo, tá? Para a gente não se alongar tanto. Paty, mais alguma coisa para complementar? Podemos iniciar nossa prática? Não, pode começar aí, eu estou aqui à disposição, quem quiser depois fazer perguntas, me chamar no privado, fiquem à vontade, estou à disposição, no WhatsApp, no Instagram, onde vocês quiserem. A Paty também é terapeuta, então quem se identificar com ela, chame ela no WhatsApp, porque existe muito ressonância, tá? Então, tem pessoas que sentem ressonância comigo, me procuram, pessoas que sentem ressonância com a Paty, procuram ela, e ela é uma excelente terapeuta. Viu, minha querida? Gratidão. Não, eu que agradeço. sempre. Ô, Paty, passa o número do WhatsApp aqui para todo mundo. Vou passar, eu vou deixar aqui já anotado. Você pode ir. Legal. Eu vou botar aqui meu WhatsApp e vou colocar também o meu Instagram, para vocês me seguirem lá pelo Instagram. Passa sim. E olha só, gente, gratidão, minha querida. Vamos começar agora a nossa prática, tá? Eu vou pular um pedacinho dela para não ficar tão longa, mas desde já, eu queria que todos vocês
pegasse um copinho d'água, uma garrafinha de água, vamos preparar essa água para a gente tomá-la no final da nossa prática. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Enquanto isso, eu vou ler aqui, tá? Nesse momento, antes de mais nada, eu estou colocando a Morphos, eu estou ligando ela vai rodar o nosso balanceamento por 1 hora, tá? Todo o balanceamento eu vou deixar disponível para vocês lá nos grupos, ok? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando cada uma das consciências que estão aqui, lendo consciente, subconsciente e inconsciente, trazendo queixas, trazendo problemas e trazendo corretores que vão anular, ok? Então, os corretores anulam os desequilíbrios. Então, a gente atua entre presente, passado e futuro, a gente atua entre espaço e tempo. Então, desde agora, colham com muito amor essa modulação que a gente está fazendo. E para ancorar e para deixar todos vocês na frequência correta, a gente vai fazer aqui um hiperfluxo Aura Master. Antes da gente iniciar, tem alguém que quer falar? Eu estou vendo, às vezes, a mãozinha levantar e baixar. Se alguém quiser falar, pode falar. Aí a gente já inicia aqui as nossas afirmações, tá? Não. Bora lá, então, começar, tá bem? O que eu peço para vocês? Estejam em um lugar onde vocês possam ficar quietinhos, tá bom? E eu escolhi hoje o hiperfluxo Aura Master visão ampla. Por quê? Ele tem esse poder de entendimento da cura do corpo, da autocura. Ele trata também dessa nossa questão de criatividade, achar saídas para qualquer problema, que é bem isso que a gente comentou aqui, achar a luzinha ali no final do túnel, ter essa disposição e vontade de falar, eu posso e eu tenho certeza que eu consigo achar essa luz ali no final do túnel, ok? Aumenta o sexto sentido e a sensibilidade extrafísica. Sair da linha da mediocridade e começar a sonhar grande. Então, é possível, tudo é possível, tá bem? Então, eu já vou iniciar o hiperfluxo do fluxo, eu não vou fazer a parte de entrada. Por quê? Eu já trabalhei todos vocês aqui, tá bom? Então, só para a gente trazer um pouco de ancoramento, eu queria que todos vocês fechassem os olhos neste instante, respirassem profundamente, deixem os batimentos cardíacos mais leve, desacelerando levemente. Como? Inspirem pelo nariz e expirem pelo nariz. Quem tiver o nariz entupido por algum problema, por algum motivo, expira pela boca. Mas se conseguir, inspire pelo nariz e expire pelo nariz. Vão fazendo esse movimento de inspiração. Inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Inspira verde pelo nariz, veja uma luz verde entrando pelo nariz. E quando soltar, expire a luz cinza. Inspire verde, expire cinza. Inspire verde, expire cinza. Nesse momento, vocês sentirão sono. Bocejos aparecerão, porque vocês estão sendo modulados e a frequência está sendo aumentada aqui no grupo e tá tudo bem, tá? Está tudo bem. Não consegue segurar o sono, porque acontece, deixa a Renata falando e deita e dorme. Às vezes é necessário. Ok? E tá tudo bem. Inspirem pelo nariz, inspirem verde e expirem cinza pela boca. Façam isso mais algumas vezes. O entendimento do inspirar verde é trazer o poder da autocura através da cor verde.
E o expirar cinza, eu elimino tudo que é denso e que não pertence ao meu corpo. Aquilo que por algum motivo eu instalei no meu corpo, eu não quero mais. Eu inspiro verde e expiro cinza. Maravilha. Agora, abram os olhos e observem aqui. Ó, abram os olhos. Eu vou colocar a minha mão inteira na frente do meu rosto e o meu dedo médio, ó, ele vai bater aqui no meio das minhas sobrancelhas, no centro da testa. Façam esse movimento. Batam com o dedo médio no meio da sobrancelha. E repitam comigo, ok? Vocês vão repetir algumas frases comigo. Vamos lá? Há em mim uma visão poderosa. Repitam. Há em mim um poder silencioso. Há em mim uma força extraordinária. Há em mim um poder extraordinário. Pronto para ser usado sempre que eu desejar. Repitam. Eu acordo o meu poder de ideias geniais. Eu acordo o meu poder de autocura. Eu deixo agora esse poder acontecer. Continuem batendo no centro da testa de leve, tá, gente? Desperto o meu poder silencioso. Porque agora é hora de expansão. Repitam. Eu acordo a minha visão do mundo. Eu expando a minha visão espiritual. Eu passo a ver o que poucos veem. Eu desperto a minha visão. Eu desperto fluidos mágicos de cura. Eu ativo energias poderosas de regeneração. Eu enxergo novas portas se abrindo. Na minha profissão, na minha prosperidade, nas minhas emoções. Repitam com força, poder ilimitado fluindo. Visão ampla se abrindo. Com força agora, gente. Autocura ativada. Eu sou amplo. Eu sou divino. Sou livre. Muito bem, descansem os braços sobre as pernas. Respirem profundamente. Agora, vocês vão massagear o peito de vocês sentido anti-horário, tá? Então, vocês vão trazer da esquerda para a direita, anti-horário.
E repitam comigo. Há muito poder em mim. Há muita cura em cada parte do meu ser. Sou amplo, sem limites, visão ampla, conhecimento amplo, que brilha e se expande. Sou um expansor do mundo. Minha energia se expande. E o mundo se expande. Sou amplo, sem limitações. Visão expandida. Poder expandido. Soltando agora tudo que está preso. Vejam tudo isso acontecendo, tá? Repitam. Soltando o que aprisionei por escolhas erradas. Soltando o que não pode mais ficar preso. Liberando convicções ilusórias. Liberando medos desnecessários. Liberando resíduos emocionais de sofrimento. Luz da minha matriz divina se expanda. Visão da minha alma se expanda. Poder silencioso se expanda. Aumento o meu poder. Repitam, aumento o meu poder. Aumento a minha luz. As duas mãos no peito agora, fechem os olhos e repitam comigo, está feito. Tragam a gratidão no peito de vocês com força, invadindo, transbordando. Esse hiperfluxo é muito poderoso. Tragam a gratidão no peito, deixa ela invadir. Tragam, tragam, tragam. A modulação quântica está acessando a nossa essência, aquele miolinho da cebola que eu falo. Tragam esse entendimento no peito. E nesse instante, com os olhinhos fechados, tragam no peito de vocês o amor pleno, o amor singelo, a plenitude através do amor. Eu costumo trazer como exemplo para vocês a minha filhinha. Eu sinto o cheirinho dela, vejo ela beber, vejo a pelezinha, as primeiras gracinhas. Tragam o filho, tragam um cachorrinho, gatinho. Tragam o amor pelo pai, pela mãe, para aqueles que não têm um bebê nem um filhinho. Tragam com amor pleno, amor sublime. Deixem invadir o peito de vocês, porque é essa frequência que manda. Tragam, tragam com força. Deixa invadir. O peito cresce, transborda. Isso é delicioso. Tragam a felicidade, o amor pleno, tragam. E nesse instante, ainda com os olhinhos fechados, eu quero ver um sorriso no rosto de vocês. Traga um sorriso, traga, traga, traga. Oh, delícia. Agora façam um pedido. Façam um pedido, aquilo que vocês colocaram para mim ali, traga no peito de vocês e visualize o objetivo de vocês já concretizado. A doença física com o entendimento da autocura. Visualize as pernas já sadias, andando sem problema,
o joelho, traga um rim, o fígado já perfeito, visualize o órgão perfeito e traga aquele entendimento, o corpo está tudo bem comigo. Visualize, né, aquelas pessoas que trouxeram depressão, que trouxeram problema financeiro, visualize tudo isso já liquidado, resolvido. É essa frequência que a gente conversa com o universo. Faça um pedido de vocês. Eu determino e cristalizo em 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, podem abrir os olhinhos. Tragam a gratidão no peito. Que maravilha. Tá todo mundo bem? Estão todos bem? Tem alguém que precisa de atenção? Tem alguém que quer compartilhar algo aqui com a gente? Podem compartilhar, podem abrir o microfone e falar. Alguém tem alguma coisa para falar? Esse é o momento. Esse momento é o momento que eu falo que as mãos pegam fogo, viu? E se tá pegando fogo, lembrem-se, coloquem algum órgão que precisa de ajuda, tá? Ou, tô com problema, dor de cabeça, dor na nuca, tô com algum problema emocional, coloca a mãozinha no peito. Por quê? Nas nossas mãos nós temos magnetismo puro. E quando a gente faz o hiperfluxo oromaster, a gente ativa isso. E é o momento da gente trazer para o nosso corpo esse entendimento, tá bem? Que maravilha, que maravilha. Tá todo mundo bem? Deixa eu olhar aqui na mesa. Que maravilha, todo mundo em alta frequência, harmonizados. Oi, Letícia, pode falar, minha querida, como é que você está? Oi, Rê, oi todo mundo. O Rê, foi engraçado que eu senti uma sensação estranha na hora de passar a mão no corpo. É uma sensação que é como se não era para eu fazer, sabe? Começou a dar a sensação de encostar na minha pele estranho, sabe? Mas aí eu continuei, resisti ao... É como se o dedo estava dando uma aspereza para fazer, para não fazer. E aí eu fiz até o final. E aí, durante esse momento que eu estava sentindo isso, me deu até um enjoo, assim, uma sensação. E o que eu pedi foi exatamente o plexo solar, né? E o laríngeo. Então, eu senti um enjoo, assim, embrulhando o estômago, e eu insisti em continuar fazendo. Aí passou a sensação. Quando chegou aí no finalzinho, aí já estava, tipo, equilibrado, já não estava sentindo essa sensação estranha, sabe? Mas é como... E aí teve uma palavra que você falou, que na hora que você estava fazendo as afirmações. Uma das palavras que você falou é: eu permito acessar a minha espiritualidade. E aí o meu inconsciente veio assim, como se fosse assim, veio uma vozinha assim, né? Ainda não, porque ainda tem um medo aí. Sabe como, sabe assim, é como se assim, não, é sim, mas não, sim. Aí foi uma sensação estranha, sabe, de tipo, eu tô indo num lugar que eu quero muito isso, eu quero muito isso. E aí veio a sensação de, opa, vai, mas não vai. Calma aí. Tipo isso, estranho, sabe? Letícia, olha o que você está me trazendo, gratidão aí por você compartilhar. Eu relutei 40 anos. Foram 40 anos. Eu morria de medo disso tudo. Eu era muito resistente, por mais que minha mãe me levava, né, para centros, para igrejas, ou seja, eu já passei por tudo quanto é lugar. Por isso que eu trago esse entendimento forte da física quântica, que eu não preciso ter uma religião definida, eu preciso só acreditar em algo muito maior,
né? Então eu tenho o meu Deus, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas âncoras e as minhas proteções, né? E eu trago a física quântica com essa força, esse poder. E a primeira coisa, né, que eu trabalhei foi o medo. E saber que somos maiores do que qualquer outra coisa que existe aqui, né? Porque existem energias que estão aqui ao nosso redor, né? Mas eu sou maior do que tudo isso. Se eu permito, né, eu fico vulnerável. Se eu não permito, eu sou maior do que tudo isso, tá? Isso a gente trabalha, mulher. Vamos trabalhar tudo isso. Porque você é um ser da nova era, assim como eu. Eu já vi você aqui na mesa, você é um planeta 6, né? Um planeta de abertura espiritual. Tá? Então você tem um teu programa de vida aqui, trabalhar com tudo isso. E é isso. E aí, engraçado que no final aí foi engraçado porque é um movimento que eu já estou fazendo, que é essa liberação dos medos. E aí parece que quando veio esse medinho, assim, aí eu falei, é muito assim incrível, né? Porque é um processo muito grande que eu venho, igual eu também tenho 40 anos, e esse processo está muito ativo nesse momento, né? E aí quando encerrou, é como se assim, ele vem, mas eu falo assim, não, eu sou muito maior que isso. E aí cada vez eu consigo ampliar mais esse amor, ainda mais que eu vinha, né? Recebo esse amor, transbordo, e aí não tenho o que temer, sabe? Assim, é como se eu realmente sinto essa vibração de luz quando chega aqui, sabe? Então, assim, ele até tenta, mas sou muito maior, né? Somos muito maior do que qualquer medo, né? Então, muita gratidão mesmo. Ai, coisa Obrigada. linda. Eu que agradeço, viu? Um beijo. Oi, Pati. Abre o fone. Eu só ia complementar, que você falou assim, eu fugi a vida inteira, 40 anos. Ia falar para a Letícia, eu fui fazer matemática, Letícia, para fugir. Eu fui fazer matemática, porque eu queria saber nada disso. Quanto mais racional, melhor. Eu não tenho que ficar me envolvendo, não adiantou nada. A doença me trouxe. Sabe o que eu falo sempre, gente? A gente nasce com o endereço, tá? E a rota, quem escolhe somos nós. Então, se a gente precisou passar por esse período todo para trazer esse entendimento, uau, que eu olhe para trás e acolha como um aprendizado. Então, foi uma linda história, foi uma vida, por mais que sofrida, né? Eu tive 16 anos de sofrimento, né? 16 anos sem saber realmente o que eu tinha. E quando fui diagnosticada, eu quase morri. Porque aí começaram a tratar em doses cavalares, e eu quase morri literalmente, viu? Então é isso. Só traga no teu peito, acolha, e no tempo certo você vai trazer entendimento, não tenha pressa, viu? Que maravilha. Olha só, escreveram aqui, todo mundo agradecendo, eu que agradeço vocês. A Lieda, eu senti um nó na garganta, tipo tampando ao inspirar a luz verde. Fui ficando com dificuldade de respirar, mas continuei devagar e melhorei. Respirando bem melhor e me sinto ótima, gratidão, que maravilha. Olha só que interessante essa colocação dela aqui, porque não é fácil a gente visualizar, tá? Visualizar a luz verde e visualizar soltar a luz cinza. Quando a gente visualiza a luz verde, é com o entendimento de trazer a autocura, a cura para o nosso corpo, através de uma luz da cromoterapia. Quando a gente sente alguma dificuldade, é resistência, tá? Por mais que eu queira, meu corpo está resistente. E aqui na Morphos eu estou trabalhando essa abertura de permeabilidade, para que vocês recebam melhor tudo isso, tá? Viu, Lieda? Gratidão por você ter persistido. Parabéns por isso, viu? Que maravilha. Se alguém mais quiser falar, vamos falar, senão a gente já vai encerrando aqui, porque, puxa vida, 9h30, acredito que todo mundo aí tem família e tem uma caminha esperando, né? Ó, lembrando, a aguinha de vocês pode ser bebida. Para aqueles que entraram agora, tá? Para aqueles que entraram agora, eu vou deixar disponível amanhã a gravação, tá bom? Para que vocês possam fazer no primeiro quadro, a primeira parte, a Paty Gonçalves
A Patrícia, ela é terapeuta também, ela trouxe um pouquinho da história dela, né? Eu também trouxe um resuminho aí da onde e como encontramos esse nosso poder da autocura e o que aconteceu antes para a gente chegar até aqui, né? E trazendo esse start para vocês, que a gente não precisa passar por todo esse processo. A gente antes consegue cumprir esse entendimento e trazer força para a nossa vida, tá? Através de técnicas simples, através de modulação quântica, através de terapia, através de acreditar que está tudo aqui dentro, né? Bruce Lipton fala que está tudo do lado de fora e a gente busca e traz para nós aquilo que a gente quer. Então, está tudo disponível, tá ok? Mas eu só pego aquilo que eu quero e trago entendimento dentro de mim que eu permito, né, trazer a autocura, esse poder dentro de mim e me conectar sempre nas altas frequências. E que as baixas, a gente precisa vivenciar a tristeza, a gente precisa vivenciar a culpa, a gente precisa vivenciar tudo isso, a gente não pode aí ignorar, que nem a Paty trouxe lá, né? Mas eu dou uma meta, 24 horas. Muito tempo nessa frequência, a gente atrai energia densas e o que acontece? A gente não consegue mais sair sozinho, e aí a gente precisa de ajuda, tá? Traz o entendimento que somos capazes, vivencia, traz, e depois, vida que segue. Busca as altas frequências naquilo que vocês gostam de fazer. Aproveitem a modulação agora, para quê? Para que vocês consigam, por mais tempo, levar para vocês essa alta frequência. Numa comidinha gostosa, escutando um som, abraçando aí quem está do teu lado, né? Doe a tua vitalidade, pegue para você a vitalidade daquele que está aí do seu lado. Viu, gente? Que maravilha. Deixa eu ver se mais alguém escreveu, senão a gente já finaliza, tá? A Eliane, obrigada, Paty, por colocar sua experiência de vida para nos inspirar. Isso é lindo demais. Um Natal de luz para todos que aqui estão, extensível aos familiares. Gratidão, Eliane. Eu deixo aqui para vocês também, né? Cada um tem aí a sua filosofia, cada um tem aqui crenças, mas eu deixo aqui de antemão que Natal é união, né? A gente tem sim lá a nossa crença, né? Cristã ou não, mas que a gente traga esse momento de união em família, que a gente consiga trazer na união em família aquela frequência linda do amor pleno. Aproveitem no Natal para elevar a frequência, aproveitem para pedir ao universo, pedir ao Deus de vocês, ao nosso Deus, né, aquilo que vocês realmente querem, para vocês e para a família de vocês, tá bem? Um grande beijo. Gratidão, Paty, por tudo. Gratidão, gratidão. Beba a aguinha de vocês, não esqueçam. E uma noite linda, com um soninho reparador e maravilhoso a todos, viu? Minha avó sempre me lembra. Vamos todo mundo fazer? Quem quiser abrir a câmera, abra a câmera para a gente fazer uma fotinha. E, ó, vibrando alto, vibre muito alto, eleve. Quem quiser abrir a câmera, abra. Quem não quiser, não tem problema, não precisa, viu? E bora lá, vibrando! Todo mundo, gratidão, gratidão, gratidão por mais uma segunda-feira maravilhosa. Gratidão por compartilhar, gratidão por todos vocês aqui, viu? Um grande beijo, fiquem bem e até mais, viu? Amanhã coloco lá para que todos tenham acesso ao vídeo. Eu vou parar a gravação.